Audiolivro, Preparação para a crise final. Introdução. Visão panorâmica dos acontecimentos finais. O mundo se encontra no angustioso crepúsculo de sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos, e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus, mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem ante nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros, e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo, e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem, leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos, e os pormenores de sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus, associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final, têm também um mapa admirável à Bíblia e um itinerário preciso às profecias inspiradas. Etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem robustecida sua fé de que todas as etapas anunciadas há milênios têm se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram conforme indicavam as profecias de Daniel, capítulo 2 e capítulo 7. O férreo Império Romano se fragmentou constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados como o ferro e o barro dos pés da estátua. Os 1260 anos da supremacia papal pertencem hoje à história, e permanece como um testemunho a mais da certeza da firme palavra profética. A ferida mortal numa das cabeças da primeira besta de Apocalipse 13 não somente foi aplicada segundo a predição divina, mas segundo essa mesma predição a ferida foi curada, e hoje assistimos ao cumprimento do último lance profético, quando toda a terra se maravilha após a besta. Os acontecimentos preditos pela mais longa e mais admirável profecia da Bíblia há dos 2300 anos com as 70 semanas inclusas cumpriu-se com assombrosa objetividade. O retorno dos judeus da Pérsia para a Palestina, a reedificação da cidade e do muro, o batismo de Jesus e sua morte no Calvário, ocorreram com precisão matemática, conforme o indicava o oráculo inspirado. E quando chegou o fim deste período, momento que constitui uma das culminâncias da história religiosa de todos os tempos, no momento exato que fora predito, surgiu o movimento adventista em cumprimento da profecia de Daniel 8 e 9 e Apocalipse 14, a fim de pregar a mensagem do juízo e o evangelho eterno em seu marco de atualidade, a verdade presente. As condições sociais, políticas e religiosas, assim como os fenômenos astronômicos anunciados pelo Senhor Jesus em seu sermão profético há 2000 anos, como sinais do tempo do fim e indicadores de sua segunda vinda, cumprem-se ante nossos olhos com dramático realismo. O incremento da imoralidade e da delinquência, o temor que assalta os corações humanos, guerras e rumores de guerras, o crescente número de terremotos, o escurecimento do sol e da lua e a queda de meteoros, os falsos profetas e os movimentos religiosos espúrios, os sinais e prodígios realizados pelo poder do inimigo, são outras tantas indicações eloquentes de que nos encontramos na hora undécima quando o mundo e a Igreja serão testemunhas dos maiores acontecimentos da história. O aumento prodigioso da ciência, tão rápido que já quase não nos surpreendem nem mesmo os inventos ou descobrimentos mais extraordinários, assim como os progressos na era da velocidade e a conquista do espaço, cumprem de maneira emocionante a predição do profeta Daniel, segundo a qual a ciência aumentaria e os homens correriam de uma parte para outra. Um olhar retrospectivo, enfim, nos convence de que todas as profecias da Bíblia têm se cumprido com espantosa precisão, de que todos os períodos proféticos chegaram ao fim em 1844,
e de que nos esperam apenas os acontecimentos da última hora e o acontecimento culminante de todas as épocas, o glorioso aparecimento de Jesus nas nuvens do céu. Antes, porém, que, como um povo, cheguemos a essa meta almejada, o ensino combinado da Palavra de Deus e os testemunhos da Sra. White nos indicam um conjunto de eventos de impressionante magnitude que passarão em rápida e estreita sucessão, e que levarão a Igreja como tal, e a cada um de nós individualmente, a uma crise máxima que requer especial preparo. O passado assegura nossa confiança no futuro. A exatidão com que se cumpriu cada uma das etapas das profecias até hoje, garante-nos a certeza com que sobrevirão os acontecimentos do futuro. Por outro lado, a maneira admirável com que Deus tem guiado e protegido seu povo através dos séculos, escudando-o contra os poderes malignos e fazendo sair sempre vencedor, é um indício da segurança com que a Igreja, hoje militante, continuará sendo guiada até chegar ao ponto da Igreja triunfante. Nada temos a temer do futuro, a menos que esqueçamos a maneira como o Senhor nos tem conduzido, e seu ensino em nossa história passada. Life Sets of Ellen G. White, 1915, página 196. Um panorama do futuro. Com esta confiança e com esta certeza, passemos em ligeira revista o panorama do futuro imediato, estendendo nossa vista até o regresso de Cristo. Vejamos, como em visão panorâmica, quais os acontecimentos que nos confrontarão como povo até o dia de nosso livramento final. Nos capítulos seguintes iremos vendo de maneira mais detida, e apresentada com palavras da inspiração, a descrição de todos esses acontecimentos. Será útil, porém, que tenhamos uma síntese prévia, uma geral visão de conjunto, que nos ajude a estabelecer a devida relação entre uma situação e outra. Antes de finalizar o tempo de graça, enquanto ainda os homens podem lançar mão das provisões do Evangelho e enquanto os filhos de Deus ainda se encontram em situação de ter de assegurar sua salvação, ocorrerão os seguintes fatos: o selamento, a chuva serodia, a pregação intensiva, o fim da obra e a sacudidura. Esta anunciação dos acontecimentos mencionados não implica qualquer ordem cronológica deles. Vários desses acontecimentos ou todos eles poderão ocorrer em grande parte simultaneamente. O que sabemos com certeza é que quando for proferido o decreto de Apocalipse 22:11 e terminar o tempo da graça, todos os acontecimentos terão também terminado, para dar lugar ao começo do tempo de angústia. Como fator coadjuvante, porém, e em certa medida preparatório destes acontecimentos, ocorrerá dentro da Igreja de Deus um movimento de reformulação de vida. Fruto em grande parte da pregação da mensagem da testemunha fiel à Igreja de Laodiceia, e da compreensão do grande tema da justificação pela fé, esta reforma determinará um notável despertamento espiritual e acelerará a quida da chuva serodia e a disseminação da mensagem, preparando o povo para as cenas do tempo de angústia e o aparecimento majestoso de Cristo. O selamento. A fim de preparar seus filhos para tempo de angústia, Deus deseja neles imprimir o selo de sua lei, de seu caráter e de sua perfeição. Esta obra, que já se está verificando, é de pouca duração e logo terminará. Na verdade, o selamento pode definir-se como um processo que começa na conversão e termina com o fim do tempo da graça, seja por ocasião da morte do crente ou em virtude do fim do juízo investigativo. O selamento requer da parte de cada um a limpeza de todo o pecado e a vitória sobre cada fraqueza ou defeito. Só os que estão preparados poderão ser selados, e só os que estiverem selados poderão passar sobranceiros pelo tempo de angústia e enfrentar a presença terrível do Senhor em sua segunda vinda. A chuva serodia, a pregação intensiva e a terminação da obra. Por outro lado, Deus deseja derramar sobre o seu povo a chuva serodia do Espírito Santo. Assim como a chuva temporã habilitou a Igreja Apostólica para proclamar as boas novas de salvação com sucesso por todas as partes do mundo de então, este refrigerante derramamento do poder divino permitirá que o povo de Deus da atualidade complete sua obra e alcance toda nação, tribo, língua e povo com a última mensagem evangélica. A promessa do derramamento do Espírito de Deus em chuva serodia é para hoje e não para uma época futura. Mas para que se cumpra, é indispensável que a grande maioria dos membros da Igreja realize completa consagração a Deus, liberte-se totalmente do eu, descarte-se do pecado em qualquer de suas formas,
e com humildade e mansidão busque com todo fervor a face do Senhor. Breve dar-se-á a forte pregação da mensagem. Ao manifestar-se o poder divino, a terra será iluminada com a glória do Senhor, e a obra terminará de acordo com o plano e a promessa de Deus. Dentro das fileiras da Igreja deverá ocorrer um processo especial de reforma e santificação, o qual afetará a grande maioria dos seus membros no preparo para a chuva ser o dia, para a forte pregação e a terminação da tarefa evangelizadora. A sacudidura. A sacudidura é outro dos grandes episódios que envolvem a Igreja durante o tempo de graça. Este termo designa a definitiva apostasia de certo número dos que participam hoje do povo de Deus. O abandono da Igreja por parte de muitos adventistas dar-se-á porque não aceitaram de todo o coração o chamado divino para uma completa conversão e consagração, e porque recusaram a mensagem de Cristo à Igreja de Laodiceia, mensagem de arrependimento e reforma da vida, mantendo apenas uma experiência formal e superficial. Quando sobrevier a grande hora da crise para a Igreja, e começar a perseguição pela imposição generalizada da legislação dominical, muitos desertarão e alguns se converterão em nossos piores inimigos. Só uma entrega total da vida a Deus e uma experiência profunda e crescente conversão nos livrará deste perigo e nos manterá unidos à hoste de homens e mulheres consagrados que triunfarão gloriosamente com o povo adventista, e que darão alegres boas-vindas a Jesus em sua iminente aparição. O tempo de angústia prévio. As últimas horas do tempo de graça serão tempestuosas e difíceis, para o mundo em geral e também para os filhos de Deus. No mundo, enquanto os 4 anjos estão contendo os ventos, estarão aumentando a luta e a confusão, os problemas políticos, econômicos e sociais, a desagregação da família, o temor e a angústia. Os governos, malgrado muito esforço que façam, não poderão controlar os complexos e crescentes problemas que sujeitarão seus povos a uma situação premente. Esta época de angústia, a que se referiu Jesus em Lucas 21, 25, é anterior ao verdadeiro tempo de angústia que começará no momento que terminar a graça. As horas da angústia prévia serão agravadas pela perseguição de que seremos objeto por parte dos poderes apóstatas. Todavia o Senhor estará conosco para nos fortalecer e ajudar a viver ou sofrer com alegria, confiados em seu braço onipotente. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, 10 e L1. A perseguição. Em Apocalipse 13, 11 a 13 descreve-se profeticamente um panorama de perseguição que o espírito de profecia ampliou. Esta perseguição começará antes do fim do tempo da graça e se agravará durante o tempo da angústia de Jacó. Chegará, porém, a hora da libertação. A besta com chifres de cordeiro de Apocalipse 13 representa os Estados Unidos da América do Norte, nação jovem, composta de um povo manso e bom. Estado democrático, republicano, com uma constituição modelo, em que estão admiravelmente salvaguardados os direitos humanos e as garantias individuais, sobretudo o direito mais caro de todos, a liberdade de consciência. Este país tem estado a cumprir até agora, e continuará cumprindo, uma missão verdadeiramente histórica. Ao haver alcançado as culminâncias da liberdade religiosa com a primeira emenda à sua Constituição que proíbe ao Congresso legislar sobre matéria religiosa, estabeleceu completa e respeitosa separação entre Igreja e Estado, e converteu-se num baluarte da liberdade de consciência. Às suas praias generosas têm acorrido homens e mulheres perseguidos por suas convicções em todos os países do mundo, para amparar-se sob as garantias de seu admirável sistema político. Em sua providência, Deus escolheu os Estados Unidos para aí estabelecer o centro mundial da Igreja Adventista, e deste país rico, progressista e amante da liberdade, tem saído, sem qualquer entrave, através dos anos, os recursos e os missionários para levar a tríplice mensagem evangélica aos 4 cantos da terra e até os confins do mundo. Contudo, a profecia afirma que este país, representado pela besta com chifres de cordeiro, mudará completamente sua natureza, e como consequência fará o seguinte. 1. Falará como o dragão. Verso 11,
e o dragão de Apocalipse 12 é uma potência perseguidora. 2. Obrigará os moradores da terra a adorar a primeira besta, ou seja, Roma, verso 12. Obrigar a humanidade a render vassalagem a uma potência político-religiosa significa fazer imposições de caráter religioso. Isto cancela toda liberdade religiosa mantida até então, e inaugura uma época de coerção e perseguição. 3. Fará grandes sinais, de tal maneira que até fará descer fogo do céu à terra para enganar, versos 13 e 14. Isto se cumprirá pelo extraordinário incremento que alcançará o Espiritismo, e por sua união com o catolicismo e o protestantismo. 4. Ordenará aos moradores da terra que façam uma imagem à primeira besta, vale dizer, o poder romano, verso 14. Se a besta é um poder perseguidor, a imagem da besta terá de ser outro poder que utilize os mesmos métodos. Esta imagem da besta, como veremos no capítulo próprio através da pena inspirada, outra coisa não é senão o setor do protestantismo que irá afinal à apostasia, e que se unirá para exigir do Estado o poder civil a fim de impor leis religiosas. 5. Fará que em todos seja posto um sinal, o sinal da besta, e que ninguém possa comprar nem vender a não ser que tenha o sinal. Versos 16 e 17. O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Nem tudo que se refere a esse assunto é compreendido, nem compreendido será até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Testemunhos Seletos volume 2 página 371 e 372. Sendo que o sinal ou selo de Deus é a lei divina e em particular o sábado, verdadeiro dia de repouso, o sinal da besta, poder inimigo de Deus e da verdade, deve ser um falso dia de repouso. Assim como a observância do sábado, de acordo com o quarto mandamento, testifica de nossa lealdade ao governo de Deus como Criador e Salvador, a observância do domingo, que será universalmente imposta pela imagem da besta e os demais poderes apóstatas, é o sinal da besta, ou seja, o sinal de lealdade a um falso poder inimigo de Deus e da verdade. O ponto focal da grande e milenar controvérsia entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, será a observância ou a violação do verdadeiro dia de repouso. Os que não aceitam o sinal ou marca da besta, os que se negam a observar o domingo e a participar simultaneamente em atos de culto que comportarão a violação do santo sábado, serão perseguidos. Perderão toda a proteção da parte do Estado. As garantias constitucionais serão suspensas para eles, e privá-los-ão dos direitos mais essenciais, até mesmo os de subsistência, como o de comprar e vender. Antes que termine o tempo da graça será promulgada uma lei dominical de âmbito federal. Esta dará começo a uma grande hora de prova para a Igreja, a crise máxima de sua história. Hoje as leis que obrigam o descanso dominical pretendem ter caráter social e de saúde, admitem exceções, e insiste-se em que estão desprovidas de todo o conteúdo religioso. Leis semelhantes encontram-se em vigor em grande número de estados do grande país norte-americano. Breve, porém, essas leis se farão obrigatórias em todos os estados da União, convertendo-se praticamente em lei federal ou nacional. Essa lei será talvez de natureza diretamente religiosa, comportará de alguma maneira um ato de culto ou de violação do verdadeiro dia de repouso, e sua promulgação será exigida pela imagem da besta, ou seja, pela Confederação do Protestantismo Apostatado, o qual agirá com apoio católico e espírita. Isto dará começo à grande perseguição. E quando essa lei se tornar federal, religiosa e obrigatória em todos os Estados Unidos, nos demais países do mundo promulgar-se-ão leis idênticas, de maneira que a perseguição será geral. Entre o livramento e a segunda vinda de Cristo. A intervenção majestosa de Deus paralisa os ímpios em seus intentos de destruir os fiéis, brilha o sol à meia-noite e há uma terrível manifestação de fenômenos sobrenaturais, há um terrível terremoto, a terra treme, o mar ferve e se encapela, e os gigantes quais edifícios das cidades modernas são destruídos. É então que ocorre a ressurreição parcial, abrem-se as sepulturas e muitos santos se levantam para ser testemunhas da vinda de Cristo, mas de maneira especial os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, Daniel 12:2, Apocalipse 1:7. Ressuscitam também os que traspassaram o Senhor Jesus, bem assim os mais destacados inimigos da verdade.
Enquanto os ímpios quedam mudos de pavor, os santos exclamam jubilosos: Este é o nosso Deus, a quem temos esperado, e ele nos salvará. Isaías 25, 9. Ao reconhecer que foram enganados, milhares começam a acusar-se mutuamente. Visam em especial os falsos pastores do rebanho. E as espadas que haviam empunhado contra os santos, vibram-nas agora uns contra os outros. Logo os ataques se voltam contra a grande igreja, contra a Babilônia, Apocalipse 17h16, a qual será destruída e despedaçada. Em relação com estes acontecimentos, a voz de Deus proclama o dia e a hora da vinda de Cristo. A aparição majestosa de Cristo. É chegado o momento culminante dos séculos, a hora anunciada longo tempo antes por todas as profecias. Uma pequena nuvem negra aparece no céu, e à medida que se aproxima da terra torna-se cada vez mais branca e brilhante, até que se mostra como é na verdade, um exército radiante de anjos que escoltam o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua procissão triunfal rumo à terra. Cristo desce, envolto em chamas de fogo. O céu se recolhe como um livro que se enrola. A terra treme. Movem-se os montes. Enquanto a grande procissão se aproxima cada vez mais da terra, outro poderoso solavanco sacode o planeta, e os santos de todas as idades que cerraram os olhos na fé em Cristo são despertados para uma vida imortal e incorruptível. Os justos vivos são glorificados. Os ímpios ainda vivos são destruídos pelo resplendor da glória divina que fulgura com terrível brilho e majestade. A grande espera terminou. A noite de aflição ficou para trás. E agora toda a família de Deus na terra, redimida pelo sangue precioso do Cordeiro, está reunida com o seu querido Senhor e Mestre, e com um amante Pai Celestial. Milhares de anos de esperança foram concretizados na manhã eterna de triunfante realidade. Tu e eu devemos estar ali. Hoje é o dia da santificação, amanhã o da glorificação.